Bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Continuando essa linha de review, esse aqui é um ukulele, né, do tamanho, né, tenor. Esse ukulele aqui ele tem mais ou menos, na época, assim, de 10 meses a um ano que eu tenho ele. Ele é dessa marca aqui, ó, da Marquês, tá vendo? O modelo dele é esse aqui, que dá pra ver no fundo aqui. Pera aí, olha lá, que dá pra ver, tá vendo? Que é o modelo UKT 114. Esse instrumento aqui, ele é um instrumento, vamos dizer assim, não vou dizer bom, mas como vou dizer assim, de qualidade média. Esse ukulele aqui, ele não foi barato. Não sei por que os instrumentos dessa marca Marquês são mais caros, né? Ele é um instrumento que eu vi naquele canal no Toca Ukulele, né? Eles fizeram um review dele, né? O teste de tonação dele. O teste de tonação dele ficou bom, né? Ele é slim, tá vendo? Tem a caixa bem fina. Onde ele pegou e falou que a qualidade dele de som era muito boa, era, né? Mesmo ele no sendo slim não perdia som e tal. Fez toda uma propaganda dele. E eu peguei e comprei ele, porque eu tava na época com o soprano e os meus dedos são gordinhos. E eu quis um ukulele maior para poder pegar e ter mais conforto para tocar, né? Comprei ele, as tarraxas dele são abertas, nunca tive problema com essas tarraxas dele, né? O instrumento tem uma madeira muito boa, o braço dele é muito confortável para se tocar. Um dos pontos cruciais, digamos assim, dele é o conforto. Por ele ser slim, tem esse braço um pouquinho mais largo, aqui no caso não largo assim, mas largo aqui, então ele faz com que você consiga abraçar muito bem o braço, para poder deixar ele bem anatômico, né? Aqui no caso fica um ponto de reflexão para a marca. Essa parte dele aqui é muito fina, porque você pode ver até pelo vídeo, ele vem aqui com uma espessura, aí quando chega daqui para cá ele vem afinando. Se pelo menos ele mantesse mesmo, deixava o campo harmônico dele um pouquinho mais largo, aonde que ficaria as cordas um pouquinho à toa, mais afastado uma da outra aqui nessa ponta, onde que deixaria ele muito mais confortável para se fazer os acordes, principalmente para a pessoa que tem os dedos mais gordinhos, né? No caso como eu, né? Então esse é um dos primeiros pontos. Assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é uma sugestão de melhora. A caixa dele é slim, é super confortável para se tocar nele. Só que ele tem dois pontos no caso 3 pontos que me deixa pensativo se no caso fosse o meu primeiro ukulele comprar ele. Ele é slim. No site vem falando que ele tem 4,5 centímetros de caixa. Mas se você pegar uma régua, uma trena, qualquer coisa assim, medir, você vê que ele tem apenas 4,2 centímetros de caixa. Se você for pegar e querer colocar nele como é que se fala? Um capitalizador nele, para ele poder ficar como fosse ativo, né? Um capitalizador ativo nele, para ele ficar elétrico ativo. Aquela pecinha do capitalizador do ukulele é mais larga do que a caixa. Mesmo se você queira colocar, ele não cabe, porque a caixa dele é muito fina.
Se ele tivesse pelo menos, como tá lá no site deles, falando que tem 4,5 cm, caberia. Porque ele tem a mesma largura do capitalizador. Se ele tivesse pelo menos os 3 milímetros a mais, como fala, ele caberia o capitalizador nele. Então por aí você vê como que tá uma coisa equivocada, digamos assim, né, do fabricante. Aí eu fui e coloquei um capitalizador nele, né, que não é ativo, que é passivo, né, com um botão de volume nele aqui, né. As cordas dele veio numa altura um pouquinho alta, né, que não estava do meu agrado. Eu fui e rebaixei um pouquinho, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né. Não estava muito alto, estava pouco. Eu só tinha o trabalho de rebaixar bem pouquinho as cordas dele para poder chegar na altura ideal que eu gosto, mas eu não vejo como um defeito, né. As cordas que veio nele é uma corda que na entonação não ficou muito legal. Eram as cordas bem macias, super confortável de se tocar. Eu fui, já troquei essas cordas, botei as cordas da Aquila, né? Aquela da embalagem amarelinha, e melhorou muito a qualidade de som e de entonação do instrumento, né? Mas como eu te falei, esse instrumento tem quase um ano e, no entanto, né, falei do ponto da largura dele, né, que não vem o que o fabricante especifica, e não dá para você colocar um elétrico ativo nele por causa disso. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto, repara, ele com quase um ano, não tem um ano ainda, ele já deu um empenozinho aqui nele, tá vendo? Essa parte dele aqui tá afundada. Então, por isso você vê que a qualidade da madeira da caixa não é assim boa, igual dos outros ukuleles que eu tenho. E uma coisa que eu tive reparando, os outros ukuleles são tudo tampo laminado, igual esse aqui também é tampo laminado. Só que essa madeira aqui do tampo, quando você olha assim, você vê que a lâminazinha daqui do tampo dele, ele é muito fina. É laminada, mas é muito fina. O dos outros ukuleles são laminados também, mas é um pouco mais grossas. Você vê que é colado as fatias, né? Como se fosse um madeirite, e você percebe que ela tem, no caso, uma ou duas camadas a mais, onde que deixou ele mais grossinho. Esse aqui não. Esse aqui, no caso, o tampo dele é muito fino. Eu acredito que é por causa disso que deu esse empeno. Então fica, né, um ponto aí para a marca corrigir nos instrumentos dela. Ele é um instrumento slim. No canal Toca Ukulele ele falou que ele não perdia som por ele ser slim, e isso é mentira. Se você pega e compara o som dele com qualquer som de um outro ukulele acústico, você vai reparar que o som dele é relativamente baixo, muito baixo mesmo. E o som dele é preso, não é aquele ukulele que ressona legal o som dele para fora da caixa. Ele mantém um som mais retido dentro da caixa, né? Eu acredito que deve ser porque o braço dele pega tapando um pouco a boca dele, tá vendo? Então, se tivesse um pequeno recortezinho aqui para deixar a boca dele toda livre, talvez ele fazia uma ressonação melhor. E todo violão que tem a boca oval, ele justamente ele solta o som para fora melhor, ressona de caso melhor. Então todo violão que é muito fino, ele tem a boca oval justamente para poder soltar melhor o som para fora dele. Então se fizesse uma boca oval nele aqui, eu acredito que acabaria com esse problema, de que ele ficaria com um som melhor, a acústica dele melhor, né?
Mas no caso, a fábrica teria também que corrigir isso, que se a pessoa quisesse passar ele elétrico, botar um elétrico ativo nele, poderia, né? Respeitando, como se diz, o que ela mesmo fala, falando de deixar os 4,5 cm aqui, que no caso seria o mínimo para colocar um capitalizador ativo, né? Esse no caso são os 3 pontos negativos da caixa. Ele tem mais um ponto negativo também, que é o acabamento. Você pode ver, ele tem excesso de cola nele em vários lugares. Você vê que, tá vendo? Aqui você vê que o fundo dele tem uma boa espessura, mas o tampo dele tem uma espessura muito insignificante. Se no caso fosse o contrário, esse tampo aqui grosso em cima e o tampo fino embaixo, o som dele seria muito mais agradável, né? Esse verniz dele é um verniz fosco, mas eu não gostei desse verniz, porque qualquer coisa que toca nele, ele pega e arranca um pedaço do verniz como se fosse uma tinta plástica velha. Não gostei desse verniz, desse instrumento. É um instrumento muito confortável, muito bom de se tocar, mas esses pontos negativos dele acaba deixando ele com mais pontos negativos do que com pontos positivos, né? Então fica um ponto aí de observação, digamos assim, para fabricante da Marquez, né? Pegar e melhorar essas coisas nele para poder ter um instrumento bom, né? Esse ukulele ele tem os seus pontos bons, como por exemplo o braço dele, esse braço um pouquinho mais larguinho, aqui assim no caso para trás dele, sim, deixa ele super confortável, super anatômico, né? Ele vem largo até aqui e daqui para cá ele já vem fechando de novo. Se mantesse reto, deixaria o campo harmônico dele um pouquinho mais largo, né? Aqui onde ficaria um pouco mais confortável para fazer os acordes, principalmente o Ré maior, por acaso ser muito estreita, né? Então uma pessoa que tem os dedos mais gordinhos fica com um pouquinho de dificuldade, né? Mesmo ele estando a casa mais larga, tem essa dificuldade igual se fosse num soprano, por as casas ser muito estreita, mas no caso aqui dele não é que é estreita, é larga, mas porém as casas são curtas, entendeu? Então nisso ficaria melhor, é um ponto para poder melhorar. Aqui atrás as cordas dele são um pouco mais espaçadas, onde que ele fica muito confortável para poder se dedilhar. Fica até um ponto de reflexão para as outras marcas copiar isso aqui, deixar essas cordas aqui no rastilho um pouco mais afastada, que facilita na hora da pessoa dedilhar com o ukulele, né? E esse aqui é o review do ukulele tenor, né, da Marquez, como eu te falei. E também, lógico, deixa a questão da rodana, que pelo menos uma rodando aqui no ukulele ficaria melhor o ukulele, né? Eu peguei, coloquei as alterações que eu fiz nele, foi trocar as cordas, botei as cordas Aquila, eu botei esse capitalizador nele e coloquei as rodanas para poder pegar e usar a bandoleira, né? Aqui está o review totalmente honesto, né, das minhas experiências com este ukulele. Como eu te falei, as tarraxas deles são abertas, mas são muito boas. Nunca me deu dor de cabeça com ela, nunca precisei de apertar nada, nunca precisei de pegar e trocar nada, né? Esse material dele eu acredito que é inox, porque nem sequer eu moro, né, na cidade litorânea, nem sequer sinal de ferrugem deu nele, então acredito que seja de inox, que é um material muito bom, né? E para uma pessoa que está começando, ele até que vem ser um pouco interessante, mas se a pessoa quiser pegar e se desenvolver um pouco mais para usar para tocar na igreja, tocar
plugado nele, ele tem essa desvantagem da caixa ser muito fina, né? Se pelo menos a marca mantesse com a caixa, vamos supor, de 5 centímetros, né? Ele não ficaria tão largo, continuaria slim e daria para colocar de boa um equalizador no instrumento, onde que melhoraria muito a qualidade, eu acredito, do instrumento de vocês, né? Onde que o principal defeito, digamos assim, do ukulele desse aqui específico vem ser a caixa. Melhorando isso, vocês conseguem melhorar muita coisa o instrumento de vocês, tá? Então aqui tá esse review totalmente honesto do meu ponto de vista e das minhas experiências. Esse ukulele é o que eu uso, ele é o que eu mais uso ele. Eu uso ele direto para poder pegar e treinar, dar aula, né? Eu vou comprando as coisas, saio na rua tocando o ukulele com a mochila nas costas para comprar as coisas. E o pessoal sempre me vê na rua direto tocando ele, né? Ele é bom, quando ele, por ele ter o braço mais comprido, ele é confortável para se tocar. Por ele ter um espaço um pouquinho mais nas primeiras casas, ele é confortável. Mas para fazer no caso do ré, para uma pessoa que tem os dedos mais gordinhos igual eu, ele continua sendo desconfortável, igual se estivesse tocando um soprano, né? Então aqui está esse review. Fiquem todos com Deus e uma bom dia, boa tarde, boa noite, né? A paz do Senhor Jesus, graça e paz. Shalom na rena, aleikum, salam alu, salam aleikum. E fiquem todos com Deus.